cada um tem uma onda pra dar. O que é ser brasileiro? Que é ser brasileira? É uma pergunta muito complexa, sobretudo porque a gente ainda vive uma cultura de colonização muito forte. Eu acho que isso na nossa cultura esteve muito presente de uma maneira que tolhiu muito a gente de entender a nossa ancestralidade, tolhiu muito a gente de entender de onde a gente vem de verdade. Eu adoro ser a mistura que eu sou hoje, mas é importante que eu entenda como essa mistura se deu. Porque eu sou dessa cor, porque eu canto o que eu canto, porque eu falo o que eu falo, porque eu como o que eu como. Então, assim, recentemente eu tenho pensado muito sobre isso, porque a gente se desprende muito do que a gente é na nossa essência. E eu acho que hoje, enquanto brasileira, eu procuro resgatar muito a minha essência, a minha ancestralidade, pensar tudo que eu tenho de África em mim, tudo que eu tenho de índio. E eu acho que esse é um pensamento que se faz urgente nos dias de hoje e para sempre. Ser brasileira para mim é poder ter o direito de ir e vir, independente da cor da minha pele. Eu sinto os brasileiros um povo sem memória, assim, talvez. E aí eu não sei ainda o que é ser brasileiro. A nossa miscigenação, ela não vai mais passar pelo lugar do apagamento e principalmente do embranquecimento. Então, para mim, ser brasileira é ser preta, porque eu sou preta. Para mim, ser brasileira é ser forte, é ser firme, é ser da luta. Nem me perguntei muito assim o que era ser brasileiro, acho que eu me perguntava mais o que é ser nordestino, o que é ser cearense, assim. Mas mais fiz essa pergunta quando saí do Ceará mesmo, sabe? Quando fui para São Paulo, quando vim para cá pro Rio, ou mais recentemente quando fiz um mochilão com uma amiga minha pela Argentina, foi quando provavelmente me veio mais essa reflexão sobre o que é ser brasileira, mas mais a imagem que se vende de Brasil e especificamente de mulher brasileira, sabe? Isso bem no lugar da questão do assédio, porque a gente sofreu muito assédio durante essa viagem, assim. Foi bem desconfortável. Mas estando no Brasil, eu me perguntava mais assim, o que é ser cearense, que é ser nordestina, que pra mim é uma identificação com um lugar muito grande, assim. Me reconheço muito quando quem sou eu, por exemplo, lá, do que mais quando eu estou em outros estados. Às vezes eu fico um pouco deslocada, assim, e aí me vem muita reflexão de tipo, acho que talvez eu seja bem Ceará do que mais Brasil. Sabe assim, uma certa separação que naturalmente já se faz com essas regiões norte e nordeste dentro do país e que meio que vai se reforçando à medida que a gente sai, e aí você começa a sentir mais esse tipo de reflexão assim na gente, assim, em mim, e partindo dos outros também, assim, tanto pela questão de sotaque, de ritmo de fala, e de estereótipos que se tem das regiões, assim. Mas acho que seria mais ou menos isso, assim, pra mim, ser brasileira, ser nordestina, ser cearense. Ser brasileira pra mim, ser brasileira é ser eu, assim, ser brasileira, sabe? Ser brasileira é isso aqui, ó. Isso aqui é ser brasileira, ser eu. Eu sou brasileira. Isso é ser brasileira. Bom, se perguntar pra minha mãe, todo mundo sabe que tem parte de português aí na formação. Eu sei que no meu caso tem até gente libanesa aí. Então, e aí? Quem é que fala dos meus antepassados brasileiros? O Brasil é uma coisa que nasceu agora, né? O Brasil nasceu ontem. E essa coisa, tudo junto, misturado. Mas que se a gente está aqui e a gente ainda está aqui, a gente ama, a gente faz, a gente constrói. Então acho que ser brasileiro é estar construindo o ser brasileiro. Ser livre à custa de burocracias. Acho que isso é ser brasileiro. Pensar quanto que a gente leva
na cara, porque roubam tanto a gente, que hoje eu fico pensando que eu sou formada, mas eu desejo muito que a universidade seja escancarada para que muito mais gente venha para cá. Que essa segunda graduação, eu estou falando só porque eu estou sentindo uma diferença tão grande, porque eu estou vendo negros na universidade. E a minha primeira universidade, que era uma universidade estadual, os negros só ficavam do lado da cozinha. E aqui eu vejo os negros dentro da universidade. Mas não são só os negros, são os nordestinos. Agora tem tantos excluídos nesse Brasil. Eu me assusto com a quantidade de moradores de rua, quanto isso vai crescendo, quanta exclusão a gente tem. Então, ser brasileiro é lutar muito. Que exatamente eu não sei quem eu sou, pensando de um ponto de vista identitário, porque eu sou negro brasileiro, eu sou africano, eu sou indígena, eu sou europeu. Na verdade, eu acho que o negro brasileiro ele é um cruzamento de várias etnias que compõem o negro brasileiro, que é diferente de outros negros como os africanos, como de outros lugares do mundo. A gente é muito único. A gente já mora aqui, o país tá uma merda, mas fazer o quê? É Brasil. Ser um cidadão bom, honesto, com bom caráter, ser simples, ser humilde, ter educação, principalmente, fundamental ter estudo. Resistência, muito pela questão da minha cor de pele, mas também pela minha questão social, pela minha condição social. Mas acredito que ser brasileiro é ser resistente, porque em qualquer lugar do mundo a gente é brasileiro, as pessoas reconhecem. E não tem como não resistir. É um país de muita desigualdade, mas acredito que a resistência seja uma das nossas maiores riquezas. Mais até do que a diversidade cultural, que é tão propagada disseminada de forma errônea às vezes. Mas acho que a resistência ajuda nessa diversidade, porque várias culturas existem e isso faz com que essa diversidade tão falada seja mais praticada do que estudada. Quando existem as invasões e as colonizações, de alguma forma a gente perde a nossa identidade. Então, apesar de saber que em mim existe um sangue, uma pulsação que é ameríndia e que é africana, eu não tenho como ter registro dessas coisas de que tenho certeza. Então a ancestralidade, que é uma coisa tão importante quando a gente vai pensar em enquadramento nesse Brasil múltiplo, acaba sendo um resgate muito difícil de ser feito e de acessar. Eu encontro esse afago e essas respostas no outro. Quando eu olho para o meu pai, me identifico. Quando eu olho para minha família, me identifico. A todo tempo se propaga lá fora uma ideia de liberdade, de diversidades, etc. E aqui dentro a gente vive uma prisão praticamente. Cada momento que a gente passa é um cala-boca diferente, é um tapa na cara diferente, é uma pedrada diferente. Então eu acho que essa ideia de brasileiro, de Brasil, está cada vez mais difícil, mais assim, abstrato. E a gente tem que ficar se encaixando em todo momento o que é ser brasileiro, que a cada momento a gente descobre o que é ser brasileiro de formas diferentes. Não existe um só brasileiro, existem vários tipos de brasileiro. Estar dentro de uma caixa. Pendurar um acessório que me diz que tenho sangue de preto e indígena. Não. Pra mim ser brasileiro é isso. Né? O Brasil que me habita é o Brasil que alimento. Escuto meu corpo sedento. Carrego em minhas entranhas o sangue de uma família cigana. E em meio a todas minhas andanças, sempre pro Brasil eu quis voltar. Se fecho os olhos e percebo o que me faz pulsar, certamente é o nosso povo, que faz festa com pouco,
O povo da capoeira, do afoxé, do samba de roda, do frevo no pé, do maracatu, do samba de coco, coco de zambê, do funk e até do choro, do boi de reis, pastoril e chachado, do baião, do xote e do reizado, tambor de crioula, do cacuriá, carimbó, caboclinho e da quadrilha. Esse povo que faz da sua festa a sua luta, que faz arte para resistir. Esse povo me representa e faz valer ter nascido aqui. Eu sou uma Alice no Brasil das maravilhas naturais. Eu sei que a grande protagonista é a natureza. E nossos rios e mares hão de nos inspirar a lavar toda essa corja política que aqui não permanecerá.